Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mais África, o espaço de entrevistas do nosso magazine online dedicado ao continente africano. Neste canal, procuramos dar voz a personalidades que têm histórias incríveis ou laços profundos com o continente africano. Estamos aqui para desvendar a África, não apenas para os africanos, mas também para o resto. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para ficarem a par das próximas entrevistas. A grande entrevista de hoje vai ser diferente das habituais. Vamos ter connosco Altair Maia para nos falar do seu livro Tributo a Jonathan Makeba. Eu chamo-me Francisco Santos e vou ser o vosso anfitrião nesta entrevista, onde vou estar acompanhado pela minha colega Vanessa Africano. Vamos a isto. Bom dia, Francisco. Bom dia, Altair. Boa tarde. Olá para todos os nossos seguidores. Altair, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Mais África. Antes de mergulharmos nessa conversa sobre o seu livro Tributo a Jonathan Makeba, eu gostaria que você se apresentasse novamente para os nossos seguidores que ainda não te conhecem. Perfeito. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que a África bate fundo no coração da gente. E falar sobre África é sempre um prazer. Eu sou economista e desde 2001 eu tenho andado muito pela África. E como já te falei, eu tenho um profundo respeito e admiração pelos povos africanos, não pela África, mas pelos povos africanos, e pela forma como o mundo conduziu a colonização africana, depois a descolonização africana. Então, tudo isso afetou de forma indelével a história não só da África, como a história do mundo. Quer dizer, hoje tem um pé da África em cada sociedade que você imaginar no mundo. Então, isso é algo que nos preocupa e que a gente vive sempre em busca de alternativas para fazer com que haja um melhor e maior entendimento do que é a questão africana. Altair, uh, mais uma vez, e da minha parte, bem-vindo novamente ao nosso canal. Vou fazer-lhe uma pergunta sobre algo que me ficou aqui a ruminar após a leitura do seu livro Tributo a Jonathan Makeba. Afirma na introdução que Jonathan Makeba é um personagem composto por partes das personalidades de homens e mulheres de bem que lutam ou lutaram pelo desenvolvimento dos países do continente africano. Isso ficou claro. No entanto, notei ao longo da história bastantes semelhanças entre Jonathan Makeba e o líder congolês Patrice Lumumba. Esta semelhança foi propositada? Se sim, de que maneira Lumumba influenciou a construção do personagem e a narrativa do livro? Perfeito, Francisco. Como eu mesmo disse, e você repetiu aí agora, Jonathan Makeba é composto por diversas pessoas, por diversos personagens. Como eu já falei, eu tenho andado pela África há mais de 20 anos. E ao longo dessas viagens, principalmente ali na costa oeste, envolvendo ali Nigéria, Benin, o próprio Togo, Guiné-Bissau, Senegal, todos aqueles países ali, eu andei muito e pesquisei bastante. E conheci muitas pessoas que dariam sangue pela questão africana e conheci muitas pessoas interessantes de se conhecer e de se divulgar. Certamente que não foram só pessoas vivas. Eu li também a respeito dos diversos líderes africanos que tombaram ao longo da redemocratização africana. Patrick Lumumba certamente foi um deles. E a vida dele é uma inspiração para todos os povos africanos. E sempre que possível, eu falo a respeito dele, da sua ideologia e da trágica forma como ele foi, de certa forma, traído e eliminado, assim como aconteceu com diversos outros líderes africanos. E o Jonathan Makeba é um pedacinho de cada desses grandes
líderes africanos, ou que eu tenha conhecido, ou que eu tenha lido e pesquisado. Ok, portanto, é assim, como eu sou angolano e estou talvez mais próximo do Congo, talvez me tenha chamado mais a atenção essa minha influência. Portanto, é perceptível, claro, está certo. Altair, após terminar a leitura do seu livro, eu fiquei com a impressão de que ele procura refletir sobre a realidade africana, combinando elementos fictícios com questões econômicas e sociais reais. Essa é realmente a intenção da sua obra? Nós temos lido ao longo dos últimos 20, 30 ou 50 anos que o mundo tem tentado ajudar a África. Mas de que forma que se dá essa ajuda? Essa ajuda, não raro, aqui não é a intenção, não é acusar ninguém, mas não raro, essa ajuda, a metade dessa ajuda fica nos bancos europeus. A outra metade vai para alguns líderes duvidosos na África. Então, de 100% da ajuda, nem 5% realmente se transforma em ajuda. Então, nós temos aí uma questão pós-colonial que não é pós-colonial, ela é colonial. A colônia África está aí pulsando e buscando alternativas, né? A forma que o mundo tem ajudado a África é uma forma que pouco ajuda. A África não quer ajuda dessa forma. O que a África quer e procura e necessita é de parceria comercial. Eles querem estar no mercado global. Não importa se vão chegar por último nessa corrida. O que eles querem é disputar a corrida e não ficar quietos recebendo o pouco que o mundo lhes oferece. Eu disse que, numa das passagens do livro, eu disse que os africanos querem participar da corrida, mesmo que não tenham um par de tênis para fazer a corrida. Os países que não tiverem um par de tênis para disputar a corrida global, eles vão a pé, mas vão. Eles vão descalços, mas vão. O que eles querem realmente é participar do mercado globalizado em termos de igualdade de condições. Ao inserir-se diretamente na trama do livro como investigador principal, transmi- transmitindo a ideia que a história é verídica, né, porque ao transportar-se fez com que dessa sensação que estávamos a falar de algo concreto que de facto aconteceu, quanto a mim criou uma dimensão única à narrativa. No entanto, não consigo deixar de pensar no paralelismo de personagens como Robert Langdon, criado pelo Dan Brown, ou Tomás de Noronha, criado por Rodrigues dos Santos, com o seu personagem neste livro. Foi, de facto, beber ideias a estes autores? Olha, depois que a gente anda pela África, tudo que nos passa pela frente a respeito de África, a gente vê ou lê. E eu li muito a respeito de todos esses autores, que, tanto africanos quanto não africanos, que escreveram a respeito dessas agruras africanas, dessa dificuldade da luta pela independência. Alguns países conseguiram a sua independência de forma, digamos, pacífica, outros não, outros foram com guerras, e guerras intensas e sangrentas. Não se larga o osso de um bom pedaço de carne, né? Então, veja você que largar a África foi uma decisão muito difícil para os colonizadores. E isso só aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. A Europa saiu destroçada da Segunda Guerra Mundial, então todos os esforços eram feitos pela reconstrução da Europa. Nesse momento, a África ficou de lado. Quer dizer, se era pouco dinheiro, esse dinheiro ia para a reconstrução europeia e não para as colônias africanas.
A partir daí é que realmente surgiram os movimentos pela independência da África e muitos personagens que nós nos referimos, eles nasceram desse movimento africano. Né? Nós temos aí na Guiné-Bissau, no Congo, que você mencionou, Patrick Lumumba, a própria Angola, temos aí a figura do Agostinho Neto, né? Moçambique. Então, nós temos aí diversos grandes líderes que inspiraram e que inspiram essa garotada, essa juventude africana que vem por aí. O Makeba, uma das coisas que eu fiz questão de colocar no Makeba é fazer com que aflorasse o orgulho de ser africano. E isso você, como angolano, lá no finalzinho do livro, você deve ter lido alguma coisa, falou assim, sim, nós podemos tomar conta do nosso destino. Sim, eu gostei da forma como terminou o livro, porque dá-nos, de facto, uma inspiração para o futuro. Mas, curiosamente, quando falou em agarrarem no pedaço do osso com carne, fez-me lembrar a altura em que eu era do MPLA e, e que, como dizer, elucidava as massas que trabalhavam comigo. E eu dizia-lhes que não havia razão dos vários movimentos em Angola estarem a lutar uns contra os outros. Isto porquê? Porque se em muitos países africanos havia 7 cães para um osso, em Angola nós tínhamos 7 ossos para cada cão. E, e mesmo assim eu acho que eles querem os ossos todos. Esse, para mim o maior problema da África sempre foi esse, mas acho que estamos a aprender aos poucos, é quererem tudo para eles e não querer repartir com os outros. Isso é uma pesada herança que vem do colonialismo, quanto a mim, mas que os africanos estão aos poucos a contrariar. E esperemos que o futuro nos traga, de facto, grandes coisas. Ah, eu espero que sim, Francisco, porque eu acho bem triste, sabe? A situação de alguns países que realmente, na minha concepção, ainda continuam sendo colônias. É bem nítido, né? A gente não. Talvez mudou o colonizador e são outros rearranjos, mas assim, continuam sendo colônia. Esta entrevista está a ser muito interessante e tenho a certeza que vocês desse lado também a estão a achar. É exatamente por isso que vou aqui lembrar, para não se esquecerem de assinar o canal, porque ao assinarem o canal e ao clicarem aqui no sino, vão receber informações das próximas entrevistas. Eu tenho a certeza de que vão estar ansiosos por elas. Voltando às perguntas. Altair, nós recebemos informações de que o realizador Licínio Azevedo tem intenções de adaptar seu livro para o cinema. Licínio Azevedo, para quem não conhece, é um renomado cineasta brasileiro que reside em Moçambique há muitos anos e conhecido por suas contribuições significativas para o cinema africano, com filmes como Virgem Margarida e Comboios de Sal e Açúcar, que são aclamados internacionalmente. Como é que surgiu essa oportunidade e quão importante é ter um realizador com experiência e o prestígio de Licínio Azevedo envolvido nesse projeto, Altair? Olha, eu enviei esse livro para diversas pessoas na África. Não só ali da região, mas enviei também para a África do Sul, Moçambique, Angola. Enviei para o embaixador angolano lá na Coreia, Albino Malungo, também recebeu esse livro. Né? Então, o Licínio foi uma pessoa que eu fiz questão de enviar o livro. E, depois disso, a gente foi trocando mensagens, ideias, e um dia surgiu a oportunidade de uma palestra lá em Maputo, que eu fui convidado, para falar a respeito do processo industrial da cadeia produtiva do caju. O caju, em toda a África, ele é exportado in natura. Então, a exportação in natura gera muito pouco dinheiro, pouco emprego, pouco imposto. Então,
a industrialização, a comercialização é que está o grande lance do caju. E eu fui a Moçambique falar exatamente a respeito dessa questão da cadeia produtiva do caju. Então, avisei o Licínio que estaria indo lá, e ele falou, maravilha, vamos nos encontrar. Nos encontramos, tem não me lembro o nome do banco, o banco que tem uma agência, nessa agência tem um auditório. O Licínio aproveitou e convidou diversas pessoas, os atores todos, eu os conheci, os atores de Comboio de Sal e Açúcar, e assistimos aquele filme ali, e depois, quando saímos, o Licínio me mostrou o Maqueba já roteirizado, praticamente finalizado. Então, aí, vamos em frente. Eu falei, lógico, o cinema tem um alcance 10 vezes maior que um livro. E conversamos muito a respeito de como fazer esse livro. Arranjamos alguns locais onde fazer esse filme, quero dizer. Né? E a ideia foi avançando, e, de repente, veio a pandemia. A pandemia acabou com os sonhos de muita gente, inclusive do nosso sonho de transformar o Maqueba em filme. Mas a ideia ainda está de pé. E o Licínio é um entusiasta da questão africana. Ele é brasileiro e mora em Moçambique há muitos anos. Ele foi para lá para cobrir a guerra de independência de Moçambique e se apaixonou pelo país e lá ficou. Então, o sonho de transformar o Maqueba para o cinema está de pé. Um dia conseguiremos, com toda certeza. Já que falou na adaptação e que o livro já estava todo roteirizado, é óbvio que a adaptação do livro para o cinema certamente vai alcançar um público muito mais amplo. Mas, ao alcançar esse público mais amplo, vai também transmitir uma mensagem mais forte. Eh, Qual é que é a mensagem ou temas que espera que o filme transmita a esse público? Perfeito. Francisco, você colocou muito bem quando diz que o filme tem muito mais alcance e alcança muito mais a juventude, e é essa juventude que vai receber a mensagem passada pelo filme, pelo Maqueba. E essa mensagem é uma mensagem que, inclusive, está numa das passagens do livro, que toda riqueza advém da terra. Ou você aprende a trabalhar a terra, ou você fica eternamente de pires na mão pedindo ajuda. Essa é a mensagem a ser transmitida para essa juventude que vem aí, para essa juventude que vai ler esse livro, que está lendo esse livro, que vai ver esse filme, que tudo advém da terra e que, se você não tratar bem a terra, ela não te dá a resposta que você necessita. E a resposta que a terra pode dar está muito bem explicitada no livro do Maqueba, quando fala da questão do fosfato, que é a base da agricultura moderna. E toda a ideia do livro gira em torno de uma mina de fosfato que será transformada num produto final para desenvolver a agricultura. E a empresa que vai fazer isso, por exigência do Maqueba, vai ter que desenvolver também escolas agrícolas para ensinar aos jovens africanos como tratar a terra. E essa escola teria como foco, primeiro, estudantes da região do Sahel, que é a região mais pobre da África, né? Eu cito, inclusive, da grande seca que houve na década de 70, quando milhares de pessoas morreram de fome. Isso despertou a atenção do mundo e da ONU de que alguma coisa precisava ser feita. E é nesse momento que entra a história do Jonathan Maqueba, em busca dessa alternativa de trazer, de tirar da terra o que a terra pode nos dar, desde que seja bem tratado. E essa é a ideia de que a África é
altamente viável. É um continente viável, um continente jovem, e é a próxima e última fronteira da humanidade. Depois da África, só resta a pele dos polos, né? Quer dizer, nós temos aí o Ártico, a Antártica, gelo puro, são 1000 vezes mais difíceis de ser transformado em riqueza do que o continente africano. Altair, você tem alguma preocupação específica ou esperança em relação à fidelidade da adaptação cinematográfica ao espírito e à mensagem do seu livro? Não, preocupação não. Eu tenho esperança. Esperança que realmente ele possa traduzir a esperança para os povos africanos e que possa fazer com que o africano sinta orgulho de ser africano. E isso é algo que se vê pouco hoje. Quer dizer, quando você vê a questão do negro no Brasil, há uma preocupação de se buscar uma maior igualdade entre brancos e negros. E isso é algo que certamente todas as pessoas de bem defendem, o não racismo. Agora, a questão não é só o não racismo. A questão é o desenvolvimento, é o crescimento, porque o racismo existente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou na África mesmo, em qualquer lugar que seja, o racismo ele é mais econômico do que racial. Então, quando você vê um negro que ascende, o racismo contra ele é mínimo. Já contra um negro pobre, você vê que o racismo é bastante acentuado. Então, a questão do racismo é muito mais econômica do que racial, social. E isso, na hora que você busca o crescimento da sociedade como um todo, os negros têm que participar também, têm que estar junto para que haja não só uma questão de crescimento, mas que haja um desenvolvimento humano e social. Altair, para a gente finalizar, eu queria saber onde é que a gente pode encontrar o seu livro, onde que as pessoas que estiverem interessadas podem encontrar o seu livro, e se tem algum trecho dele que você acha mais interessante ou mais cativante que você queira mencionar. Olha, só mesmo na Amazon. O livro está na Amazon, a edição em português física, impressa, acabou, né? Eu fiz esse livro, eu fiz 1000 cópias apenas e aleluia, né? Que acabou, que esgotou. Agora, na Amazon, você pode comprar o livro tanto impresso quanto o e-book. O e-book parece que custa $6, $7, e o livro custa $12, alguma coisa dessa natureza. E fica bonito. Eilo, aqui está. Uhum. Aí está. Tributo a Jonathan Makeba. E quem quiser ler em inglês também tem em inglês e tem também em francês. Em francês, ficou uma versão muito bem feita e o nosso embaixador na França elogiou o francês do livro, né? Falou, olha, parabéns. Eu falo, agradeço a Hélène Caetano, né? Que foi a garota que fez a versão para o francês. Então, é um livro que está aí. Eu acredito que a grande mensagem dele, realmente, além da questão da esperança do aspecto econômico, é motivar o orgulho africano. Porque o final do livro, ele fala exatamente isso, fala do orgulho africano. E há uma frasezinha que eu coloco, que durante uma palestra alguém pergunta, a primeira pergunta que o Francisco fez, né? Se o Makeba realmente existiu ou não. Eu falei, olha, ele não só existiu, como existe no coração e mente de cada um de vocês que estão aqui me escutando. Essa foi a mensagem final. É uma boa mensagem para terminarmos. Portanto, muito obrigado por este tempo que esteve aqui connosco. Ele já vai longo. Foi um prazer estar aqui consigo. Já agora,
Se quiser dizer mais alguma coisa, aproveita agora, ou como se costuma dizer nos casamentos, ou cala para ser. Sim, sim, Então, muito obrigado por ter estado aqui conosco e, quem sabe, até uma próxima. com certeza. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Francisco. Saúde para todos estão ligeiramente debilitados nesse momento. Altair, eu gostaria de agradecer novamente sua participação no nosso canal, sua disponibilidade, e eu espero que você possa voltar novamente em breve para que a gente possa conversar sobre outros assuntos, que a gente realmente gosta muito de Com conversar com você. certeza. É isso aí, ó. Tenho a certeza de que gostaram desta entrevista e acredito que vão querer seguir as próximas assim que elas saírem. Por isso é muito importante que não se esqueçam de clicar no sino para receberem uma notificação quando for publicado um novo. Por agora, ficamos por aqui. Agradecemos a todos por terem estado a assistir e, para a próxima, cá vos esperamos.